Bom, boa noite a todos. A gente está começando mais uma palavra amiga. Que Deus nos abençoe nessa noite, nessa madrugada, essa terceira vigília da madrugada. Que Deus possa falar tremendamente aos nossos corações. E hoje eu passei por uma experiência com uma amiga conversando. Ela que está passando por alguns momentos difíceis. E conversando com ela, ela me dizia assim, o que eu posso falar nesse meio, né, de sofrimento e dor, nesse tempo, né, em que eu estou aqui sofrendo, que eu estou com tantas angústias, tantas questões, como que eu posso declarar a palavra, como que eu posso alimentar alguém? E aí, conversando com ela, eu falei, cara, fale a sua verdade, fale apenas a sua verdade, não importa o que você está vivenciando hoje, fale isso, porque as nossas verdades elas vão edificar a fé das pessoas. Porque palavras motivacionais a gente tem todo dia, a gente liga a internet, o que não falta é pregação que nos motiva, que nos põe para cima, que manda a gente avançar, que isso, aquilo, outro. Mas às vezes, algumas pessoas só precisam ouvir as nossas verdades. O que de fato tem passado na nossa vida, acontecido na nossa vida e como que a gente tem vivenciado isso com Jesus Cristo. Como que a gente tem aplicado todo o ensinamento de Deus na nossa vida nos dias maus. E aí o tema de hoje da nossa palavra amiga é esse: fale a verdade. Fale a verdade. E eu quero refletir com vocês aqui agora algo que eu meditei sobre, para que a gente possa conversar e que Deus possa nos abençoar, nos enriquecer com a sua palavra. Amém? Amém. Fala a verdade. Todo dia é um dia bom? Estou falando de realidades da vida, acontecimentos do cotidiano, tipo briga de trânsito, treta com vizinho, filho de recuperação na escola, resultado de exames, o preço da comida no supermercado, a TPM que chega e o tão temido homem da Light. Tem dia que não tá tão bom. Não ter um dia bom ou uma semana ruim não significa que tudo que você plantou ou construiu na vida foi por água abaixo. O mal vai passar e você vai continuar o seu bem. Existem duas passagens bíblicas, dois episódios bíblicos que apresentam Jesus num dia mau. E não quer uma pessoa melhor para nos ensinar como passar pelos dias maus, como Jesus Cristo? A primeira é quando ele é tentado no deserto. E a segunda é quando ele está perto de concluir o seu propósito na terra. E eu quero ler com vocês aqui, para ficar bem claro, porque eu tenho certeza que nessa noite, nessa madrugada, nesse momento, nesse horário que você estiver assistindo essa mensagem, Jesus vai falar ao seu coração. O Espírito Santo vai falar com você, vai te ministrar. Porque o próprio Jesus Cristo foi exemplo para nós. Então fica ligado. A primeira passagem está em Mateus 4, verso 1. Eu vou ler do verso 1 ao 4. A tentação de Jesus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus,
manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí, andando um pouco mais no verso 10, Jesus continua dizendo: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Esse é um primeiro episódio onde Jesus é tentado no deserto. E o segundo episódio, onde mostra a aflição de Jesus, está no Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 32. Jesus no Getsemane. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali, chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhe disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. No verso mais abaixo, no versículo 36, ele diz: e dizia ao Pai: Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Amém? Existem outras passagens, mas essas duas, elas anunciam o início do ministério de Jesus e o fim do ministério de Jesus. E eu quis dividir ela com vocês porque nesse pensamento de dias maus, que muitas vezes a gente fala de ter dias bons, de estar ali sempre positivado, tendo a nossa fé em dia, buscando ao Senhor de todo o coração. Mas a gente não pode negar que os dias maus, eles existem, porque eles estão aí, de fato, fazem parte do cotidiano da nossa vida. A gente não tem um dia, uma 24 horas 100% perfeita, tanto que a palavra de Deus vai nos ensinar que basta cada dia o seu mal. E não quer ensinamento melhor do que o próprio Mestre Jesus, para nos mostrar que, sim, nós temos dias maus. Eu, Jesus, também tive dias ruins. Eu não citei aqui, mas eu lembrei agora. Ele chorou a morte de Lázaro. Aliás, perdão, ele chorou a morte de João Batista, seu primo. Logo em seguida ele foi realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Mas Jesus estava triste. Então, assim, o dia mau, ele faz parte da nossa vida, ele está ali. A gente não tem muito como fugir dele. Mas nós podemos superá-lo. Nós podemos passar por ele, sendo edificados e edificando. E é isso que Jesus nos ensina aqui. Como que eu avalio essas duas situações à luz da palavra de Deus e aplico em mim? Quando ele é levado ao deserto e passa por essas privações, ele já está anunciando que a jornada não será fácil. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16,33, é uma fala de Jesus. E antes mesmo que tudo venha a acontecer, afinal é o início do ministério de Jesus,
ele já nos mostra como vencer o mal, usando a palavra de Deus para repreender o inimigo. Considere aqui que Jesus já estava há 40 dias sendo provado, e ele, não diferente de mim, humanamente, foi aprovado e se fez exemplo para mim e para você que nós somos capazes. E se a gente prestar bem atenção aqui nos versículos, deixa eu abrir aqui rapidamente para poder falar isso para vocês. Se a gente prestar bem atenção aqui nas palavras de Jesus, quando ele é tentado por Satanás, e Satanás diz assim, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, responde, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas presta atenção, está escrito. Se está escrito, é para nós termos conhecimento, lermos e fazer uso dessa palavra. Como que Jesus vence o tentador no deserto? Utilizando a palavra de Deus. E pontuando aqui que ele ainda não havia começado o seu ministério na terra, ensinando e apregoando. Foi a partir daqui. Mas já que na sua tentação, ele já deixa isso ensinado pra gente. Está escrito, é só ler. E aí depois ele diz assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E onde estão as palavras que procedem da boca de Deus? Está aqui, no livro da vida, na Bíblia, no seu manual de instrução, no seu livro espiritual, como você quiser chamar. Todas as respostas para a nossa vida, dos dias bons e dias maus, elas se encontram aqui. É uma questão da gente ler, meditar, compreender e aplicar. É isso. Ele vence essa primeira etapa e segue cumprindo o seu propósito de ensinar aos pobres, aos sábios, aos de pouca fé, a curar, operar milagres e anunciar que o reino de Deus está próximo. Quero abrir um parênteses aqui. Essa parte aqui não é fácil. Até os dias de hoje, muitas pessoas não compreendem que reino é esse que Jesus anuncia. Ele está falando aqui de um reino da eternidade, da paz, da salvação com Deus. Num outro momento a gente fala sobre esse reino ao qual Jesus anuncia. Mas hoje nós estamos usando ele aqui como exemplo de como transformar o dia mau num dia bom, num dia de superação. Ok? Vamos continuar aqui. No segundo episódio, se trata dos momentos finais antes dele ser crucificado, onde mesmo depois de tudo que ele fez pelo povo, ainda tem muitos que o negam. Negam seus feitos, o chamam de feiticeiro, o curandeiro, mais um que veio em nome de Deus. Entregam ele à justiça da época para que o julguem como um bandido. Sabe aquele momento da vida que não importa o quanto você faça algo de bom para alguém, para qualquer pessoa, não importa o quanto legal você seja, no final, o fulano nunca presta. Nesse caso, o fulano pode ser eu, pode ser você, e nesse caso aqui o fulano é Jesus. Ele foi associado dessa maneira. Então, ele segue em aflição, mas ciente que o propósito que dele precisava se cumprir, independente do dia mau que ele estava tendo, afinal, depois daquele dia mau, um novo dia viria, o plano da redenção estaria cumprido. O nosso famoso está consumado.
Que exemplo para nós hoje, hein? Pois é, exemplo esse que continua vivo dentro de nós há mais de 2000 anos e sendo anunciado através das nossas vidas. Isso aqui foi uma breve reflexão, uma palavra amiga, que ela é uma palavra que é para mim, que é para você, de como os dias maus, eles existem, eles estão aí, mas que nós somos capazes de suportar, sabe? Nós somos capazes. Nós somos capazes de suportar justamente porque o nosso Redentor, ele é vivo dentro de nós. Porque Jesus consumou todas as coisas para que nós pudéssemos hoje ter uma vida em alinhação perfeita com Ele. E Jesus é sempre muito claro na sua escritura, nos ensinando como andar, como proceder, como suportar. E principalmente não escondendo de nós que existem aflições, que existem dias maus, que existem pessoas que vão provocar algo ruim para nós e nos atormentar a tal ponto que nós mesmos podemos ter um reflexo ruim na vida de outro, de tanta tormenta. Mas Jesus Cristo é exemplo vivo e fiel para nós de que temos possibilidade de passar pelo dia mal ao lado dele, vencendo as tentações do mundo, vencendo as situações contrárias, vencendo a resultados de exames negativos, vencendo a dispensa vazia, vencendo o boleto que não pagou, vencendo aquele carro que você queria comprar, mas não aconteceu agora, vencendo. Jesus Cristo nos deu essa oportunidade de entender que nós iríamos passar pela vida vencendo as atribulações. Então, vão ter dias que são de refrigério e glória? Sim. Veja, por exemplo, Jesus, quando sai do deserto, que ele acaba de passar por essa situação de tentação, ele dá início ao seu ministério. Ele começa a caminhar com o povo, forma ali os seus discípulos e começa a sua caminhada. E aonde que acontece o primeiro milagre de Jesus? Numa festa. Numa boda de casamento, uma festa de casamento. E festa de casamento tem o quê? Tem alegria, tem música, tem vinho, tem conversa boa. Festa de casamento tem amigos. Tem amigo pagando mico e a gente rindo a beça. Mas na caminhada tem dias também que você vai receber a notícia de que o seu primo tão amado e querido, João Batista, foi morto e decapitado. E isso vai trazer para você sofrimento e dor, vai trazer uma indisposição, vai trazer uma dor no seu coração, uma tristeza. Só que não para por aí, porque Jesus, depois de saber que seu primo foi morto e que ele infelizmente não pôde fazer nada a respeito disso, ele mesmo triste, ele vai para um outro milagre, que é da ressurreição de Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Então você imagina como a família de Lázaro não estava desesperada. Então, quando a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal, é porque realmente basta cada dia o seu mal. O dia que foi mal hoje para você, amanhã não será. Ou talvez outras coisas ruins virão, mas você vai ter a capacidade em Cristo Jesus de superá-las. E você vai vencer, porque Jesus já venceu por você primeiro. Ele disse isso. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sempre o seu dia. Que você acorde todos os dias agradecendo a Deus
pela infinidade de amor que Ele tem pela sua vida, pelas misericórdias dEle que são constantes na nossa vida, que nos dão fé o suficiente para atravessar o mar, o deserto, o que é ruim e suportar. Amém? Que Deus faça isso por você e que Jesus seja o maior exemplo da sua vida, porque pode acontecer o que for, podem falar o que for, pode vir qualquer fé contrária, falar o que quiser, mas não tem como se render a esta verdade de que Jesus, Ele reina, Ele veio para os seus, para salvar e que Ele venceu o mundo. Amém? Então, que Deus abençoe você. Muito obrigada por esse tempo que você tirou aqui comigo. Eu agradeço muitíssimo. Que você possa compartilhar essa palavra, essa mensagem com alguém. Ajude a edificar a fé de alguém. Una a sua fé com a fé de outra pessoa e vão juntos caminhar e vencer o mundo, porque ninguém faz nada sozinho. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Deus te abençoe.